Viajar é realizar sonhos, e disso a IBR sabe muito bem. Há mais de 30 anos no mercado, levando pessoas com carinho, paixão e muito cuidado a lugares inesquecíveis. No episódio de hoje, a De Zero a Império vai conversar com uma dupla mais do que especial, que une tradição e visão de futuro. A dona Áurea, que é a fundadora da IBR, e seu filho Aleanderson, que é o atual CEO da empresa. Vem comigo. A primeira sala, ou a primeira loja que a senhora abriu, aonde que foi? A nossa primeira loja foi aqui na Sinfrônia Brochado mesmo, no número 191. Para o tamanho que chegou a IBR. Nossa, mãe. Se a senhora imaginava que ia ficar desse tamanho, que seria desse tamanho? Não, isso é muita gratidão, né? Conselho de vocês dois, porque hoje a Aleanderson à frente da empresa, como CEO, dona Áurea, fundadora, o que vocês têm de conselho para passar para as pessoas que estão assistindo? Olha, eu passaria a... Dona Áurea, a gente gostaria muito de saber a história da IBR, a história da senhora de zero a império. Meu Deus! É uma história muito longa, né? Porque quando eu comecei, jamais pensei que fosse dar tanto resultado como deu. Eu trabalhava numa escola, né? Uma escola, inclusive, na época a maior escola de Belo Horizonte. Olha, que legal. Aliás, de Belo Horizonte não, de Minas Gerais. Uau. Né? Então, trabalhando ali... E a senhora dava aula? Dava aula, né? Então, tinha as minhas amigas, minhas colegas. E eu fiz uma viagem para Caldas Novas com uma amiga nossa e gostei muito dessa viagem. Né? Depois viajei novamente, né? Mais uma vez, duas, inclusive. Depois levei meus filhos, uma das viagens, eles foram. E sempre, toda viagem que ela fazia, eu ia às vezes com 5, 6, 7 pessoas, 10. E aquilo foi crescendo, né? E eu fiquei muito empolgada. Por quê? Aí, de início, eu até achei, assim, que não seria uma coisa boa. Mas quando eu percebi, eu já estava ali dentro, ajudando a minha amiga, né? Levando passageiro com ela, ajudava ela no ônibus, né? O tempo todo. Legal. E foi crescendo aquilo, e as minhas colegas sempre perguntando, onde que você foi esse feriado? Fui para Caldas Novas. E aí, meus colegas falaram, nós também queremos ir. Pô, então vamos, né? Então, uma viagem levava 15 pessoas, 20 pessoas. Depois eu conheci, através dela mesmo, dessa minha amiga, que eu a conheci, assim, em Caldas Novas, e fazendo essas viagens aqui, saindo aqui do Barreto, que saía do Barreto. Uns amigos dela lá de Divinópolis, né, que faziam viagem para o sul do país. E eu fiquei toda empolgada, porque eu queria conhecer o Rio Grande do Sul. Meu sonho era conhecer o Rio Grande do Sul. Né? Então, ela falou comigo assim, olha, eles fazem essa viagem todo ano. Conversei com eles eram motoristas, os 2 motoristas, conversei com eles, falei assim, olha, vão com a gente, no final de janeiro a gente está indo. Falei, olha, então eu quero ir também, né? E já marquei com eles a viagem. Naquela época os meninos eram pequenos, né? Aí fomos todos para essa viagem do Rio Grande do Sul. Mas isso que eu comecei a pagar para ele essas parcelas, era parcelado, né? Pagando as parcelas. As minhas colegas da escola, não, mas nós também queremos ir, né? A minha irmã, não, eu também vou, né? Acabou que eu levei 28 pessoas nessa primeira legal. viagem. E aí a senhora já começou a ganhar um dinheirinho já. Ele já não me cobrou a minha passagem, não cobrou de um dos meus filhos, né? Então já fui grátis, fiquei toda entusiasmada. Né? Quando foi no ano seguinte, ele fez a mesma viagem. E no ano seguinte eu levei mais pessoas, né? E também ele fazia viagem para Porto Seguro, para Guarapari, ia para Santa Catarina, e eu fui todas as férias, todo feriado, a gente fazia umas viagens juntos. Chegou uma hora que eu já não conseguia mais ir com ele, porque já estava lotando o meu ônibus. A senhora lotava o próprio ônibus? Lotava o próprio ônibus. Olha que legal. Eu fui várias vezes, aí comecei a fazer as minhas viagens sozinha, né? Já ia sozinha, sem eles. Às vezes ia com eles, outras vezes não. Mas já começou a crescer, né? O movimento começou a crescer. E tudo no boca a boca? Tudo boca a boca. Que legal. Nada, não tinha uma propaganda, tinha nada, só no boca a boca. É uma pessoa que ia, gostava, chamava a outra e assim foi isso. E nesse meio tempo a senhora trabalhava na escola ainda? Trabalhava na escola. Foi a facilidade que eu tive, porque na escola tinham muitas colegas, muitas amigas, né? E uma passava para outra, uma convidava um parente, convidava outro parente, aqui no boca a boca foi crescendo. Que legal. Mas naquela época, você nem imagina.
Eu levava cozinheira, né? Que a gente Olha alugava só. casa, alugava pousadas, né? Aham. Levava cozinheira, você não imagina, levava fogão, Olha só que legal. né? Levava as panelas, comprava os mantimentos, tudo que não era perecível, a gente já levava. Pra fazer uma refeição ali. Para fazer as refeições para todo mundo. Olha que legal. Em Caldas Novas. Olha, e até hoje eu ainda faço muita coisa assim, sabe? É. Fazia rosca, mexia Olha, prato que de delícia, rosca, hein? de biscoito, de bolo, levava tudo pronto. Né? Ali a gente ficava 5 dias, 6 dias, às vezes 7 dias. Que legal. Aí a senhora nessa época fretava um ônibus Prestava o ônibus. para levar o pessoal. Algum momento a senhora pensou, vou comprar meu próprio ônibus? Eu pensava todo o tempo, né? Um desses amigos, dessa minha amiga que viajava com ela para Caldas Novas, ele até pensou em comprar esse ônibus comigo. Depois eu falei, não, eu vou casar, não vai dar certo não, né? Aí um belo dia, essa agência que a gente viajava muito, eles falaram comigo, por que você não compra um ônibus junto com o motorista que tem aqui na agência, que ele tá doido para comprar um ônibus? Eu falei assim, mas eu não conheço. Aliás, eu tinha viajado com ele, feito uma viagem com ele. Aí eu falei, mas eu não o conheço, como é que eu vou comprar? Falou, não, é uma pessoa de muita responsabilidade e ele também tá doido para comprar um ônibus. Quem sabe que vocês dois compraram esse ônibus juntos? Falei, olha, pode até ser, mas vamos, né, ter mais um conhecimentozinho. Conhecendo. Aí ele viajou com a gente, levou a esposa dele, né, levou os filhos, na época era tudo Pequenininha. levou os filhos e a gente foi se conhecendo. E esse rapaz, que é lá da Edilson, de Divinópolis, ele falou comigo, o ônibus está aqui esperando por vocês. Aguardei o ônibus aqui. Eu falei com a Helena, Helena, vamos lá comigo olhar esse ônibus, né, ver se a gente vai gostar e conversar com o rapaz, com o Vácilo, né? Nós fomos, a Helena foi comigo lá, a gente conversou com ele, conversou lá na empresa e acabamos comprando esse ônibus, né? Então estava sendo assim, um negócio bom de início, né? Depois compramos um outro, compramos outro. E aí foi crescendo. Mas chegou um momento que a gente pensou, inclusive assim, o meu filho, né, o Leanderson, que está aqui do meu lado, né? Ele é muito, muito inteligente, né? Ele falou assim, mãe, eu tô achando que esse negócio de ônibus não é uma boa, não é uma coisa, né? Porque ele que fazia todas as contas, né? Tudo com ele. Aí a gente pensou bem e acabamos vendendo os ônibus, ficando só para o turismo. Na época, inclusive, a gente tinha a Embrasil, que era a empresa de transporte, né? E como a gente estava trabalhando muito com o turismo, né, teve uma época que a gente teve que separar a Embrasil da IBR. Aliás, a Embrasil, queria a Embrasil só para o transporte. Entendi. A IBR ficou para o turismo. Que aí depois de um tempo a senhora vendeu todos os ônibus. Depois vendeu todos os ônibus, né? E vamos trabalhar só com turismo. A primeira sala, ou a primeira loja que a senhora abriu, aonde que foi? A nossa primeira loja foi aqui na Sinfrônia Brochado mesmo, no número 191. Em cima, né? Foi a primeira salinha que nós abrimos. Olha só. E aonde o Leanderson ficava lá comigo, né? Me ajudando já, né? Eu estava estudando muito naquela época, fazendo 2 faculdades, aí ele ficou lá comigo. Que legal, foi tomando gosto, foi tomando gosto, né? E acho que ele entusiasmou mesmo, porque acabou, né? Ficando comigo, né? Que bom, que bom. É um orgulho para a senhora, né? Muito orgulho. O filho, e ele está ajudando a senhora. Até hoje, né? À frente da empresa. Hoje ele está à frente da empresa, né? Hoje ele fica com a parte ruim, eu fico com a parte boa. E hoje vocês estão com 3 lojas, né? São 3 lojas. E graças a Deus, prosperando, crescendo. Graças a Deus. Que bom. A Deus, né? Coisa, assim, é uma história muito inspiradora, dona Áurea, porque muitas pessoas acham que quando vem um império onde as pessoas construíram e chegaram, acha que a pessoa já veio de uma família, que passou tudo. E não. Muitas das histórias a pessoa vem de baixo. Então a senhora começou aos pouquinhos, uma viagem ali, chamando uma pessoa ou outra, e graças a Deus deu direcional. Tive muita ajuda, né? Da família, dos amigos, né? As meninas que iam comigo, as meninas da escola, as minhas cozinheiras que trabalhavam na escola, que nas férias iam comigo, né? Então, assim, me ajudaram muito, né? Muita ajuda. Que bom. Parabéns pela história de vocês. Hoje, Leanderson, quantos funcionários vocês estão no total? Hoje nós somos 17 funcionários. E 17 funcionários e 3 lojas, certo? Isso. Uma coisa que a gente sabe que é complicado, acho assim, no Brasil principalmente, mão de obra.
Hoje aqui na IBR vocês têm um processo para contratação e como que vocês fazem para ter uma contratação cada vez mais assertiva? Então, a gente hoje está passando por um momento bem difícil no Brasil, né? Porque não tem muita mão de obra disponível e a gente está com um desafio muito grande para enfrentar pós-pandemia, porque o home office levou muitas pessoas a trabalhar em casa, né? Sim, perfeito. MEI e tudo. Então a gente está criando, né, um processo diferente, uma formatação diferente. A gente até está para começar a implementar essa estratégia dentro dos próximos meses, né, para a gente ajustar esse processo de contratação, porque a tecnologia ela está mudando muito, né? Então, assim, você acompanhar essa inovação tecnológica junto com essa questão do baixo número de profissionais que a gente encontra hoje disponível no mercado, Sim. A gente criou uma estrutura de treinar o funcionário desde o começo. Né? Então, assim, ele vai aprender o que é uma viagem e tudo, porque não tem muitos cursos voltados para a área de turismo, na área de vendas. Que desafio. Então, assim, é um desafio bem grande. Que a gente É um desafio encontra. porque você tem que pegar uma mão de obra, talvez não qualificada ainda, e qualificar essa mão de obra. Certeza. Ensinar para ela realmente sobre viagens. E é um risco, você concorda? Porque a pessoa você pode treinar também e a pessoa... Você ficar ali um ano e meio, né? Porque uma pessoa, para ela realmente entender o que é a viagem, o que é o processo, né? Se colocar no lugar do cliente, demora pelo menos 2 anos, Sim. né? E, Leanderson, hoje, quais são os maiores obstáculos e desafios que você enxerga para o ramo do turismo? Olha, no ramo de turismo, eu enxergo 2 grandes desafios. O primeiro é esse que a gente está falando, que é a mão de obra, né? Então, assim, a gente tem uma baixa oferta de mão de obra hoje. E o mais importante hoje é a questão da inovação tecnológica. Perfeito. Né? Como a gente tem um recurso limitado, então a gente conseguir inovar investindo pouco é um pouco mais difícil. Porque as grandes empresas, elas têm sistemas, né? Formas de colocar IA para funcionar que a gente ainda não consegue. Mas a gente está tentando ajustar tudo isso para, dentro desse ano ainda, ser bem diferente. Que legal. Inovar é muito importante. Vocês possuem 3 filiais. Onde são essas filiais? Olha, a gente tem, né, essa unidade que é a matriz, que a gente reformou há pouco tempo. Então, assim, a gente tem uma condição agora de ter muito mais profissionais trabalhando aqui dentro. A gente tem uma filial no Via Shopping Barreiro e uma unidade em Contagem, né, que é próximo. Então, tudo para deixar o cliente da nossa região, assim, bem conectado com a gente. Muito bacana. Aí uma pergunta para vocês, tá? Se a senhora quiser complementar, a senhora fica muito à vontade. Hoje, o que faz com que um cliente fidelize com a IBR? Qual que é o diferencial de vocês? Por que ele escolhe vir aqui e não numa outra agência de turismo? Olha, eu falaria transparência, suporte personalizado, né, e segurança. Acho que são 3 fatores aí muito importantes numa viagem. E além de tudo isso, um bom planejamento. Né? Porque uma viagem bem planejada, a chance de você ter algum contratempo ela é mais difícil. Então, eu não vou falar que não tenha, né? Porque a gente tem questões climáticas, questões de guerras. Sim. Mas eu acho que esse suporte personalizado, ele faz muita diferença, né? A minha mãe, ela tá sempre assim, né? Cobrou muito de todos os funcionários, assim, né? É uma preocupação sempre muito grande com todo cliente. De importar, de chegar num hotel... falar, olha, você vai chegar no hotel mais cedo, então o seu apartamento não vai estar disponível. Então, assim, Dá uma atenção. dá uma atenção, uma transparência aí na hora da leitura do contrato, da assinatura, para tentar evitar esses transtornos que a pessoa pode ter, porque às vezes ela não sabe, né? Porque assim, a gente vem em soma. Sim, com certeza. E essa transparência é muito importante. Dona Áurea, é muito amor também, né? Muito amor, viu? Uma coisa assim, você gostar de fazer o que você faz é a coisa melhor que tem, né? Verdade. Porque você passa isso para o seu passageiro, você passa isso para o seu cliente. Verdade. Sabe? Você passa isso, a pessoa percebe. Você está fazendo ali com amor, você gosta de fazer. Né? Então é importante, numa viagem, você deixar as pessoas felizes. Sim, com Você certeza. vê que a pessoa tá feliz ali de estar participando de tudo aquilo ali, coisa que às vezes ela nunca imaginava de estar participando, né? Sonho. Um sonho. Assim como eu já vi gente viajando comigo e chorar, né? E chorando, e eu chegar para ele, o que está acontecendo?
né? Alguém te magoou, você está chateada por alguma coisa, o que foi? Não, eu nunca pensei que eu pudesse vir de um lugar tão gostoso, tão lindo como Uau. esse. Então isso aí... Isso enche o coração. Nossa, mãe, é uma gratificação muito grande, é muito gratificante. E o cliente ele se sentir abraçado pela senhora, por todos os vendedores, pelo Anderson, isso faz com que ele fidelize. Isso aí eles comentam com a gente, nossa, eu fui muito bem atendida lá na agência, né? Que bom. Os meninos me atenderam muito bem, né? Então eu fico muito feliz. Que bom. Muito feliz mesmo. Para vocês, qual estratégia vocês utilizavam no início da IBR e se a estratégia ela se mantém a mesma para o tamanho que vocês são hoje? Olha, a primeira estratégia foi essa estratégia de grupos. De grupos, sempre começando com grupos. Os primeiros grupos foram das pessoas, né, dos familiares e dos professores, porque era onde a gente... Do ciclo. Né, que estava o ciclo. Depois a gente saiu, quando a gente foi para um processo novo, de abrir a primeira sala, depois da primeira loja, a gente foi para um processo de aprendizagem, né, porque a gente não fez curso na área de turismo até então. Né? Depois que a gente abriu a empresa, que a minha mãe foi fazer curso de turismo, né? Então, assim, a gente fez essa estratégia nossa, ela viu que precisava mudar por um momento, porque a gente precisava ter outras receitas. Então, a gente começou a criar viagens personalizadas para clientes individuais ou para famílias, viagens aéreas, né? Viagens mais pontuais. E hoje, com tudo que tem acontecido com o turismo, a gente quer resgatar o grupo novamente. Que legal. Né? Porque a gente entende que grupo gera conexão com pessoas. E essa conexão com as pessoas é o mais importante, porque, né, você cria memórias, e as memórias você cria ali assim, quando você está viajando sozinho, às vezes você não vai conhecer uma outra pessoa, um amigo, e às vezes um amigo que você pode carregar para a vida, ou então um amigo que você faz ali por 5, 10, 15, 20 dias, e que você vai ter uma história ali para contar. Então a gente entende isso como uma forma muito importante. E assim, a gente precisa criar sempre mais grupos, porque ela precisa estar viajando também, né? Ela deixa, às vezes, a parte difícil da administração pra gente, mas... E ela viajando. Mas se eu contar uma coisa pra você, você não acredita. Eu tenho a primeira pessoa que entrou na minha loja de passageiro até hoje. Até hoje, dona Áurea? Até hoje. Até hoje ela viaja pra gente. Que legal. Primeira pessoa que entrou na nossa loja. E ela tem orgulho disso também, tá? Ela tem muito orgulho? Tem ter sido a primeira pessoa. Sempre que eu a encontro, sempre que ela viaja com a gente, eu falo com ela, Maria, você foi a primeira pessoa que entrou na minha loja. Que legal. Você trouxe muita sorte para nós. Dona Áurea, uma pergunta direcionada para a senhora. A senhora cresceu essa empresa, fundou ela desde lá do início, aos pouquinhos. Qual que é o sentimento que a senhora tem olhando hoje para o tamanho que chegou a IBR? Nossa, mãe. Se a senhora imaginava que ia ficar desse tamanho, que seria desse tamanho? Não, isso é muita gratidão, né? Nunca que eu imaginei que pudesse chegar onde a gente está. Nossa, nunca pensei que pudesse chegar. Você sempre trabalhou muito firme, mas às vezes é difícil visualizar uma coisa no né? início, Chegar onde chegou, né? Então, e saber que até hoje, como eu acabei de falar para você dessa minha primeira passageira que colocou o pé, mas não é só ela. Tem muitas que começou há 34 anos atrás. 34 está aqui até hoje. Olha. Estão aí comigo até hoje, viajando no rodoviário, no aéreo, né? Até hoje. Que legal. Imagina que seja um motivo de muito orgulho para a senhora. Muito orgulho. Olha, Anderson, agora fazer uma pergunta um pouquinho voltada mais para finanças. Pensando que você é o cara dos números, a gente sabe que o ramo do turismo ele tem muito essa questão de volumetria, mas a questão da lucratividade é um desafio. E você olhando muito para os números, eu acredito que quando você implementou a sua metodologia de trabalho, você mudou as coisas financeiras, o olhar financeiro, do que vender. Como que foi? O que você implementou num quesito financeiro na IBR? Olha, a gente fez, né, uma alteração de processos, né, porque eram processos bem simples, né, que a gente melhorou a questão do nosso processo, da venda, né, e do planejamento financeiro, porque a gente trabalha com o dinheiro dos outros. Então, se você não tiver um controle, né, um rigor financeiro, você provavelmente não vai conseguir que o negócio prospere, porque dentro do turismo, assim, a gente trabalha com um volume muito grande, mas quase todo o recurso que entra na empresa são para pagar fornecedores, hotéis, companhias aéreas, empresas de locação de carro, né?
as companhias de cruzeiro. Então isso faz uma diferença muito grande, esse rigor no planejamento financeiro. E a gente entende que assim, o volume ele é importante, né? Mas a gente quer voltar para as nossas viagens de grupo justamente porque nela você consegue ter uma rentabilidade um pouco diferente. Ah, que interessante. Porque você está ali sempre com o grupo, então você faz um volume para um mesmo destino, para uma mesma data, né? Quando você implementou assim, uma visão estratégica financeira, você teve um olhar da venda para aquilo que trazia mais rentabilidade para dentro no ramo do turismo? Olha, num primeiro momento, não. Mas a gente, depois que eu fui tendo a experiência de vivenciar as viagens, aí a gente trouxe isso sim. Porque às vezes você tem um número cru ali, né? Você tem uma realidade de um número que você começa a enxergar ele depois que você está vivenciando ele. Então, assim, a gente mudou os processos de venda, mas essa questão do número em si, de como ele acontecia, foi no decorrer do turismo, né? No decorrer dessa implementação da empresa. Que interessante. Queria muito agradecê-los. A gente tem uma última pergunta para fazer para vocês. Na verdade, é uma pergunta e até uma solicitação, que é um conselho para vocês passarem para quem quer empreender, para jovens que têm vontade de abrir o seu próprio negócio. E aí, eu gostaria muito de um conselho de vocês dois, porque hoje a Leandra está à frente da empresa, como CEO, Dona Áurea, fundadora. O que vocês têm de conselho para passar para as pessoas que estão assistindo? Olha, eu passaria a resiliência, né, e a vontade de aprender. Todos precisam querer aprender sempre. Acho que não importa qual é a faixa etária, né? A minha mãe como professora passou isso para mim, então eu acho que essa vontade de aprender, ela realmente é muito importante, porque no negócio você sempre vai enfrentar obstáculos, Sim. né? E aí você tem que ser resiliente. Então, se você aprende, você tem uma forma mais fácil de chegar onde você quer, né? Então, assim, acho que ser resiliente, ele é muito importante porque o turismo nós passamos por pandemias, né? Por crises aviárias, por guerras e tudo. Então, resiliência e gostar de aprender. Acho que a gente precisa disso. Que legal. Eu acho que independente da idade, sabe? Uhum. Eu já comecei no turismo já bem mais velha, então eu acho que independente da idade, a pessoa não pode desanimar, tem que ter coragem mesmo, né? E não desistir do sonho. Sonhou, então tem que ir para frente, né? Tá sonhando com aquilo, então pode ir que tá certo. Que legal. Só ter muita força, muita coragem. A IBR atravessou crises, gerações e continua crescendo. Porque o que fez essa empresa estar de pé, nenhum dinheiro compra. É propósito e amor. Leanderson, muito obrigado pela entrevista de hoje. Onde que nós encontramos vocês em localização física e também nas redes sociais? Olha, nós estamos aqui no Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, número 158. Uma loja também no Via Shopping, né, do lado B. E no Carrefour de Contagem. No Instagram é @ibrturismo.